Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos na disciplina de português instrumental? Muito bem, nós já vamos para a nossa quarta aula e como nós já conversamos, essa disciplina tem o objetivo de trabalhar mais com leitura e produção de textos, para que a gente possa conhecer melhor como é que se compõem os textos. É por isso que o tema da nossa aula de hoje é critérios de textualidade. Na última aula, nós falamos sobre texto, discurso, frases, não foi isso? Nós já entendemos um pouco a dimensão da composição de um texto e hoje nós vamos entender mais, com mais detalhe, como é que isso realmente funciona no interior do texto. Por que isso, professora? Para que a gente possa entender melhor os textos que lemos, para que a gente possa captar elementos que nos ajudem na composição do texto. Então, o que é textualidade primeiro? É um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou de palavras. Falamos na última aula que o texto não é um aglomerado de frases, não é? Então, para que o texto tenha, realmente textualidade, esse conjunto de elementos que fazem de um texto é que a gente vai estudar melhor aqui esses elementos de textualidade. Então, o que é ainda? Princípio geral, que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem, ouvem ou leem um conjunto de fatores capazes de textualizar essas produções e é um componente do saber linguístico das pessoas. Então, a textualidade é algo que vai além do texto que nós lemos. É algo que está relacionada também à própria estrutura linguística e ao meu conhecimento linguístico e ao seu conhecimento linguístico. Essa relação que nós temos de conhecimento da língua e de conhecimento de mundo para que a gente possa compreender as inúmeras mensagens que ouvimos, que lemos o dia todo, o tempo todo. Vamos lá? Então, as condições para a textualidade são as seguintes: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Muito bem, são aqui 7 condições para que haja a textualidade, para que o texto realmente seja um texto e que estabeleça a comunicação que desejamos. Primeiro elemento que trabalharemos é a coerência. O que é uma coerência? É aquilo que faz com que um texto pareça lógico, consistente, aceitável, com sentido. Relaciona-se com as ideias do texto, conceitos e relações entre elas, tópicos, comentários, formas de organização e articulação, e relaciona-se ainda com a partilha de conhecimentos linguísticos, conhecimentos textuais e pragmáticos, que são as visões de mundo, os seus valores. Então, a coerência ultrapassa a noção do que está no texto. Quando nós usualmente buscamos na palavra coerência sempre que algo nos soa estranho, né? Não, mas isso não tem lógica, isso não tem coerência, não é isso? Então, a coerência está ligada a isso. O que é possível de acontecer no mundo real, né? Ou em uma situação, em um contexto, né? E tudo isso deve ser analisado. O que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo é possível de acontecer no mundo real? Ou nessa situação de comunicação, às vezes é um texto ficcional e que naquele contexto é possível acontecer. Então, tudo isso
é levado em consideração quando nós analisamos a coerência de um texto. Depois, outro elemento é a coesão. A coesão não é uma condição necessária nem suficiente para que um texto seja um texto. O uso de elementos coesivos assegura a legibilidade, explicitando os tipos de relações entre os segmentos do texto. É um interrelacionamento entre os elementos linguísticos do texto e é co-construída pelos interlocutores. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre esses elementos de coesão. O que é a coesão? É a forma como as ideias no texto estão interligadas, estão interrelacionadas. Isso na composição de um texto, pensando nos elementos que ligam ideias ou nos elementos que retomam ou antecipam ideias, certo? E também na própria relação que se estabelece entre interlocutores, certo? Depois, intencionalidade é a capacidade do produtor do texto produzi-lo de maneira coesa, coerente, capaz de alcançar os objetivos propostos em uma determinada situação de comunicação. E é a apropriação para a realização das intenções do locutor diante do alocutário. Ora, se o meu texto, se o que eu estou dizendo no meu texto é coerente, se as ideias estão interligadas, eu posso, na elaboração do meu texto, imprimir ali a minha intenção, a partir da exposição de argumentos para que o meu interlocutor possa ser convencido daquilo que eu quero dizer, certo? Então, os textos possuem intencionalidade. Há, na produção dos textos, sempre uma intenção, certo? Os autores da área do discurso nos dizem que nenhum texto é inocente. Sempre há uma intenção, certo? Então, para que a gente fique mais atento a tudo que a gente lê e ouve, é importante entender isso também, Às vezes a gente pensa que está apenas lendo algo que está nos informando, mas a forma como a informação é dita, ela está carregada de intenções, certo? E aí, cabe a nós entender, essa intenção do autor para aceitá-la ou não, certo? A intencionalidade ainda é uma relação estrita com o que se tem chamado de argumentatividade. Ora, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, então a intencionalidade vai estar muito ligada com a argumentação, a forma como eu estou expondo, amarrando aquelas ideias para fortalecer a minha argumentação, tá bom? E aqui o que eu estava dizendo, não há textos neutros, há sempre alguma intenção ou objetivo da parte de quem produz um texto, e que este não é jamais uma cópia do mundo real, pois o mundo é recriado no texto através da mediação de nossas crenças, convicções, perspectivas e propósitos, tá bom? Que fique bem claro isso, Os textos não são neutros, eles têm uma carga grande de intencionalidade, tá bom? Bem, depois nós temos um outro critério, que é o de aceitabilidade. A avaliação, a adequação por parte dos interlocutores. Quando duas pessoas interagem por meio da linguagem, elas se esforçam por fazer-se compreender e procuram calcular o sentido do texto
dos interlocutores, partindo das pistas que ele contém e ativando o seu conhecimento de mundo, da situação, etc. Assim, mesmo que um texto não se apresente à primeira vista como perfeitamente coerente, o receptor vai tentar estabelecer a sua coerência, dando-lhe a interpretação que lhe pareça cabível. Muito bem, quando eu leio, eu analiso se aceito aquele texto, ou quando eu ouço, eu também analiso se aceito aquilo que está sendo dito ou não, tá? E aí essa avaliação, né, é feita momentaneamente a partir do momento que eu começo a ter conhecimento daquilo que estou lendo, ouvindo, né, ou vendo. Então, isso depende também de como eu faço a leitura do texto e de quanto, em que grau é o meu olhar crítico sobre esse texto, tá bom? Depois, nós temos um outro critério, que é o de situacionalidade, que é a adequação do texto a uma situação comunicativa, ao contexto. A situação orienta o sentido do discurso, tanto na sua produção como na sua interpretação. Quando a gente vai dizer alguma coisa, dependendo da situação, nós escolhemos como dizer, não é isso? Então, este também é um critério importante, porque a situacionalidade, vejam comigo, é vista da situação para o texto e do texto para a situação. A situação comunicativa interfere tanto na produção quanto na recepção do texto pelo leitor, devido à necessidade de adequação do mesmo a determinado momento, pois na construção de um texto é necessário verificar o que é adequado àquela situação específica. Isso nós fazemos o tempo todo, concordam? Por quê? Porque nós, quando vamos nos dirigir a alguém, nós sabemos como nos dirigir a esse alguém. Na comunicação oral, né, verbal, nós temos essa estratégia, né? Nós sabemos bem como nos comunicar com os nossos colegas, com o nosso chefe, né, com os nossos familiares. Isso tudo depende do contexto, né? Nós damos uma notícia de diferentes formas conforme o contexto, tá bom? Então, a análise da situação também é importante. É importante para quem diz e para quem ouve, tá? Para quem escreve e para quem lê, certo? Bem, o próximo critério é o critério de informatividade, que é o grau de previsibilidade das informações contidas no texto. As informações previsíveis exigem um baixo grau de informatividade e as informações não previsíveis um grau maior de informatividade. Quanto maior for o grau de informatividade, maior o esforço do leitor. Informatividade menor ou maior está ligada à facilidade de leitura. E a junção das informações requer aí um equilíbrio, né? A retomada das lembranças e o acesso a novas informações. Como é isso? Olha, quando eu estou escrevendo, eu vou, né? Num bom texto, eu vou gradativamente trazendo mais elementos para que a argumentação possa ser construída. E esses elementos que vão sendo trazidos, né, vão tendo informações conhecidas e informações não conhecidas, né? E vai depender de como eu vou fazendo o equilíbrio, né, dessas informações que o produtor do texto vai expondo, que faz com que um texto não seja tão explícito ou seja tão difícil de ser compreendido, certo? E depois nós temos um outro critério,
que é a intertextualidade, que é a relação extratextual do texto. Uma relação que ocorre no contexto, no corpo do próprio texto em questão, está relacionada ao conhecimento de mundo e são fatores que tornam a interpretação de um texto dependente da interpretação de outros. Porque cada texto constrói-se não isoladamente, mas em relação a outro já dito, no qual abstrai alguns aspectos para dar-lhes outra feição. O contexto de um texto também pode ser outros textos com os quais relaciona. Nós vamos falar mais sobre a intertextualidade nos nossos próximos encontros. Só que a intertextualidade está ligada aos diálogos que se estabelecem entre os textos. Muitas vezes nós, ao lermos um texto, ao vermos uma gravura, a gente já relaciona com outra coisa já vista, já conhecida. E só nós vamos ter a capacidade de fazer essa relação se nós temos conhecimento de mundo, conhecimento dos vários textos, tá certo? Muito bem, então aqui a gente termina a nossa aula. Nós vimos hoje as condições da textualidade e eu espero que nos ajude a compreender melhor os textos que a gente estuda, que a gente lê diariamente e que nos próximos encontros a gente possa adentrar com mais profundidade em cada um desses critérios, tá certo? Até lá!